verificando conexão, aguardando chegada. Vamos ver se dessa vez a gente consegue. Ei, consegui, amor! Agora sim, chegamos. Vamos ver se vai chegar aí. Ufa! Eita! Eita, Amazônia difícil, sou! Não é à toa que aqui logo quando a gente dá o ao vivo aparece assim, verificando conexão. Aí, né, essa é a quarta vez que eu entro que fico esperando você chegar. Que bom que agora você chegou! Desculpa, índios têm problemas com a internet. Olha que não tem mais tanto não, viu? Porque eu tô vendo que tá todo mundo tão na modernização, né? Tanto nesse Índio trabalho organizando. aí. E olha que beleza, né? A gente está aqui tão distante um do outro e a gente podendo se encontrar e se ver assim, a Karina. Eu espero que as pessoas que entraram, que eu falei, olha, daqui a pouco eu volto, que elas voltem, Tá bom, agora porque foi uma confusão, assim, de vai e volta, literalmente. Eu até tinha posto um mantra aqui, ó, que foi, é mano. esse mantra, né? Que é o gatê gatê, Esse é para maravilhoso. receber você, né? Assim, para dar essa abertura, né? Nessa conversa aí, nesse gatê-gatê, para que eu possa, né, ir além, mais além, cada vez mais além, né, Mar? E você, né, irmão, aí nesses nossos encontros da vida, né, tem feito esse movimento, né, de envolvimento, de avanço, de expansão, e eu adoro, né, te apresentar aí como aquele executivo que era. O passado já foi. Exatamente, né, na história da vida, né? E eu É, acho tão lindo isso, porque é essa coisa que nós temos, né, nessa linha aí dessa vida horizontal, né, nesse tempo. Quantas vezes, né, a gente tem a possibilidade de morrer e renascer, né? verdade. Todo dia. Então, conta um pouquinho aí para nossa, conta um pouquinho para a gente o que, que você acha que é importante nesse movimento de transformação mesmo, de visão, né? Que você teve essa transformação muito bonita, né? Muito forte, assim, dessa, desse apoio todo, né? Então, vou te passar a palavra aí, vou baixar um pouquinho aqui. Bom, primeiro é uma alegria, uma honra estar aqui contigo, né, Lili? Só você mesmo vai me fazer aparecer meu rostinho bonito aqui no Instagram. Mas para mim é uma alegria. Sempre que você pedir, farei sempre. Porque eu sempre falei para você que no meu caminho da yoga, você é uma das raras que na minha percepção, tem uma visão adequada do que é yoga. O mantra Gate 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 Paragate Parasangate Bodhisattva, ele está dentro do Prajnaparamita, que são a sabedoria superior, ou sabedoria transcendental, né, no budismo. Mas a yoga surgiu na minha vida quando eu ouvi pela primeira vez esse mantra numa escola de yoga. E aí, quando eu ouvi esse mantra pela primeira vez, eu falei, eu conheço esse mantra, eu já ouvi esse mantra. E aí começou o meu caminho dentro da yoga, buscando a yoga, que eu fui para a Índia, que você me acompanhou na época. E aí isso já se foi bons anos, como o tempo passa muito rápido, né? E Nossa. aí eu fui nessa busca, é uma busca eterna da verdade, né? Então eu particularmente, como você, como todos, imagina aqui nesse grupo, estamos buscando a verdade. E a yoga é um maravilhoso caminho espiritual para a gente se tornar uma pessoa melhor, para nossa autoiluminação. E a yoga, sinceramente, para aqueles que a praticam, começando passo a pouco, passo a passo, fatalmente, em uma vida, esperamos que seja nessa, vai atingir a sua iluminação. Iluminação nada mais é
do que purificação dos nossos karmas passados. E aqui vai falar do Karma Yoga, que é uma alegria, que é o caminho que você sabe que eu escolhi seguir dentro desse universo maravilhoso da yoga. Não deixando de praticar as demais, mas é um dos possíveis caminhos, e esse caminho eu escolhi. Então é uma alegria estar estando aqui compartilhando, falando do Karma Yoga. Na realidade, né, esse é o maior dos yogas, né? É a força maior, né? É o que está lá na Bhagavad Gita, né? Como princípio fundamental, assim. Então, a gente pode trilhar vários métodos, várias práticas, vários movimentos do yoga, mas enquanto, né, nós não entendermos, e mais do que entender, né, sentir mesmo, né, que o nosso trabalho aqui, né, que a nossa passagem por esse momento na Terra, nesse lugar, principalmente nessa travessia tão incrível, né, que a gente está vivendo nesse momento, ela é em pró, né, de uma força muito maior, né, que esse é o nosso serviço, né, esse é o nosso trabalho, né, de poder realizar algo, né, sem que a gente fique pesando, né, as nossas ações, né, o que eu dou, o que eu ganho em troca, né, então e isso é muito difícil para nós ocidentais. É muito difícil, porque a nossa cultura é assim, né? Eu dou um passo visando o meu interesse lá na frente, né? Eu dou outro passo visando essa outra coisa. Então, trazer essa ação, né, desinteressada, assim, por nós, né? Não interessado por nós, mas olhar para o outro é um dos nossos maiores desafios, né? E com certeza, assim, é o do yoga que traz o alicerce e a essência do yoga, né? Então você fez isso, né, Mai? Então isso é muito lindo, assim, né? Então conta também, né, do Instituto Amor, né? Que é esse trabalho aí que tem essas diretrizes que você pode falar um pouco também sobre isso. Acho que você mencionou um livro que eu recomendo para todo mundo ler. É o primeiro livro que surgiu no mundo, né? Do mundo espiritual. O primeiro livro psicografado, assim dizer, que é o Bhagavad Gita, né? Que na verdade ele é um diálogo que está dentro de um livrão chamado Mahabharata, né? Mas tudo bem, esse é o suprassumo, digamos, dos Vedas, do tudo que a gente estuda, que a gente pode encontrar todas as respostas no Bhagavad Gita. Eu sugiro todo mundo ler esse pequeno diálogo entre Krishna e Arjuna, né? E aonde Krishna vai se manifestar Arjuna como um espírito super elevado, super puro, e vai sugerir a ele que siga um caminho para ele se iluminar dentro do mundo, dentro do material que nós estamos, né? Que é chamado de Sansara. E quando Krishna sugere a Arjuna, ele vai sugerir o caminho da yoga. Dentro dos Vedas, é aí que surge a palavra yoga no mundo, é maravilhosa, né? Existem outras vertentes de Shiva, mas eu não quero entrar nessa história, porque são histórias lindas, teriam dias para falar, né? Mas eu particularmente gosto dessa vertente que veio, o advento da yoga no mundo pelo Bhagavad Gita, nesse diálogo com Krishna. A yoga sempre existiu, mas enfim, oficialmente, assim. E aí Krishna vai falar para Arjuna, né, vai sugerir um caminho para ele dentro da yoga, que são 4 grandes vertentes da yoga, né? Que é o Jnana Yoga, o Bhakti Yoga, o Raja Yoga e o Karma Yoga. E você já deu aí o spoiler que daí Arjuna pergunta, mas qual desses é o mais é o Karma Yoga? E na verdade se a gente pegar outras vertentes, outras correntes espirituais, por exemplo, como o budismo, também vai falar a mesma coisa, que se pode traduzir como Mahayana, que é levar benefício aos seres. Ou no cristianismo atual, que muita gente conhece, que nós somos brasileiros, claramente, que é a caridade. Enfim, eu optei por esse caminho e o Instituto Amor ele é 100% Karma Yoga, como você sabe. A gente trabalha aqui em silêncio, que é uma das nossas diretrizes. As nossas ações específicas a gente não divulga muito, só entre os participantes, doadores e apoiadores, assim como você desde o começo. Você já veio aqui, conhece, apoia, participa. Mas eu sei para quem é da área da yoga, mas o Instituto Amor ele é livre, o que nos une é o amor incondicional.
Mas quem, obviamente, como vocês aqui desse grupo estão vinculados a yoga, eu posso dizer, o Instituto Amor é 100% Karma Yoga. O que é Karma Yoga? É o que você acabou de falar. É trabalhar sem cessar, sem esperar absolutamente nada em troca. E dentro da lei de causa e efeito, que é a lei kármica que a gente aprende na yoga, que é aqui se você ações positivas no mundo, resultados positivos, ações negativas, resultados negativos. Por isso que o caminho da yoga é maravilhoso, que vai realçar e vai dar essas diretrizes. Depois, né, com o advento de Patanjali no Ashtanga, com os 8 passos dele, que ele vai ressaltar isso, pratique sempre boas ações, seja de corpo, com os asanas, da respiração com pranayama, e a gente vai atingir em algum momento a nossa iluminação, que nada mais é o que todo mundo busca, que é a paz interior. Então a gente escolheu a Amazônia. Por que a Amazônia? Porque a Amazônia é um local adequado, maravilhoso, nosso, desconhecido, muito propício para a meditação, que é uma prática que eu gosto muito também. Porque nada melhor do que meditar, que é dhyana, né? Para a gente ter a lucidez e a ação no mundo. Então é bem interessante. A gente para, senta e depois pratica a Karma Yoga. Então é bem isso. Então nós temos aqui um centro de meditação, que você já trouxe o seu grupo, espero que traga esse novo grupo para cá, em breve. A gente Sim. está numa reforma agora, bem grande, assim, para deixar mais aconchegante na floresta, porque a floresta é linda, né? Mas as coisas deterioram rápido, né? Você deve lembrar de Ilhabela. Imagina Ilhabela 10 vezes ao quadrado. Mas, mas é lindo, porque eu sempre digo, quem leu o Mahabharata vai saber que os filhos de Pandu, né, os Pandavas, eles foram para a floresta, porque eles fizeram uma aposta, perderam e ficaram exilados até voltar. E o paraíso dos Pandavas, que os devotos irmãos de Krishna, que estudam o Bhagavad Gita, falam, né? Eu falo que aqui é o paraíso dos Pandavas, a Amazônia. Ou o Jardim de Deus, ou o Jardim de Brahman. São termos tão lindos, né? E realmente quem está aqui, na época, na Índia, né? No Vale do Ganges, na época não, até hoje, mas principalmente uns anos atrás, porque o mundo é muito moderno, mesmo na Índia, mas os grandes rishis, que são esses sábios, os grandes swamis, eles iam meditar na floresta e trabalhar na floresta, né? E nós temos essa possibilidade aqui no nosso país. E aí, o que nós somos? Nós somos um grupo de amigos voluntários, unidos, com a única aspiração de praticar o amor incondicional. E a gente tem o trabalho, obviamente, material nisso. Nós somos uma dualidade, né? Nós somos seres espirituais encarnados no corpo material. É o que a yoga vai falar do Atman, enfim. Mas toda a vida, todo o nosso trabalho, tudo que a gente faz, qualquer que seja a função, ele só tem um propósito, na verdade. Ou seja, o trabalho externo é para purificação interna. Então a gente pode. Isso é muito lindo. Agora que eu recém voltei da Índia, eu vi um cartaz assim. Estava lá bem isso, serviço externo igual purificação interna. Aí eu entendi, falei exatamente. Então, o trabalho externo, na verdade, é para purificar a gente mesmo. Então, é uma via de mão dupla, é maravilhoso. Então, o que a gente tem feito aqui na Amazônia é isso. Na verdade, a gente tem essa possibilidade, porque os nossos irmãos ribeirinhos, indígenas, amazonenses, são pessoas maravilhosas, eles têm um conhecimento maravilhoso, eles têm valores imateriais que nós perdemos, que estamos imersos num centro urbano, mas nós temos os valores materiais. Então, é um intercâmbio muito bom, em que a gente vai reaprender algumas coisas que a gente perdeu, por exemplo, trabalhar coletivamente, ter mais alegria, mais amizade, mais sutileza, mais espontaneidade, assim, mais pureza, no fundo. E, por outro lado, obviamente, eles têm uma necessidade material, porque eles não têm luz, eles têm uma dificuldade. Muita gente acha que morar na floresta é fácil. Tipo, é só pegar um peixinho, pegar uma frutinha, tá tudo certo. Não é verdade. Então, mas eu acho que é muito lindo esse intercâmbio. Outra coisa, a Amazônia, eu aprendi com o amazonense aqui.
Uma vez ele falou para mim, Marcelo, muita gente fala da Amazônia, pouca gente escuta ela. Então é Ah, legal. repete essa frase aí, repete aí que eu vou até escrever aqui. É. Isso é muito Muita bom, né? gente fala da Amazônia, pouca gente escuta ela. Então, por exemplo, todo mundo sabe que eu sou de São Paulo, moro aqui, amo esses povos, mas eu sempre falo, quem quer saber da Amazônia tem que ouvir as pessoas daqui. Por exemplo, teve a época das queimadas, né? O ano passado, que teve uma repercussão enorme na Amazônia, agora com o Covid. A Amazônia tem sempre uma repercussão, mas infelizmente os fatos relatados, eles não condizem da realidade. E os povos daqui ficam muito tristes com isso. Porque tem sempre alguém falando em nome dos indígenas, alguém fazendo campanha em nome dos indígenas, mas ninguém escuta eles. Ninguém sabe o que realmente eles gostariam de ter, né? Então, é o que eu falo, um trabalho de seva, que é o trabalho de servir, a primeira coisa é ter muita, mas muita humildade. No fundo, a gente fala, estou ajudando alguém, isso não existe. Na verdade, ninguém ajuda ninguém. A gente pode contribuir como irmão, mas é uma recíproca, é um jogo, é uma mão dupla, como eu disse. E aí, com muita humildade, você escuta e vê e tenta entender as necessidades do que esses povos podem precisar, porque eles são povos maravilhosos, eles estão na floresta, são seres da floresta. Então, você imagina a magnitude espiritual desses povos. É muito difícil até a gente entrar na vibração quando a gente chega no primeiro impacto, porque eles são mais silentes, eles têm um tempo diferente do nosso, e isso é maravilhoso. É por isso que nessas expedições que a gente organiza, e já vou deixar o convite aqui para todos, a gente vai ter esse contato. E é muito mágico, porque a gente vai falar, nossa, como eu sou acelerado. Eu já estou aqui há 7 anos e ainda continuo acelerado. E o desacelerar pode dar uma impressão de ler, como se diz no interior de São Paulo, ou em Minas, né? Uma lerdeza, né? Mas não é lerdeza. Tipo cara lerdo, né? Aqui no Amazonas fala cara leso, né? Dá uma leseira. Uhum. Mas não tem nada disso, é pelo contrário, é muito mais lúcido, é muito mais, eles vivem muito mais o momento presente, sabe? Eu aprendi muito aqui a viver o presente. Tipo, amanhã eu não sei, hoje eu vou comer porque eu não tenho geladeira, tá tudo bem. E como você mesmo disse no início, cada dia é um novo dia para a gente mudar e se tornar uma pessoa melhor. É isso. Que lindo, né, Mai? E esse movimento todo, né, que a gente falando como prática mesmo também, né, que é esse trabalho que a gente tem colocado, inclusive, né, nesse trabalho agora desse despertar da visão, de uma visão integral, né, desse olhar mesmo, o quanto, né, para nós humanos aí nesse nosso percurso de experiência de vida, né, deixar que o nosso ego fique mais quietinho, né, que ele fique mais desacelerado, né? Porque na realidade o acelerado está muito ligado aos aspectos do nosso ego e da nossa mente, né? De tudo, de todos os movimentos que a gente considera que a gente tem que fazer e ser e realizar tal, né? E eu sinto assim que nesse movimento, né, de solidariedade, né, como você colocou, da gente ter esse lugar que a gente ajuda, né, quando a gente tem, enquanto a gente, eu falo que são medidores, né, para nossa prática, assim, que eu gosto muito de olhar em termos práticos, né, para nossa vida e entender o que se passa dentro de nós mesmos, né. Então, esse é o primeiro movimento de interessante, né, para a gente reconhecer como eu me relaciono com o externo, que é isso que você trouxe. Então, eu faço um trabalho externo, mas eu estou purificando internamente. Mas como que eu sei que eu estou purificando internamente? Né? Exatamente quando eu estou me tornando mais humilde. E exatamente quando eu começo a reconhecer e sair desse lugar em que eu estou ajudando. Né? Porque nasce dentro de nós assim, né, um estado de graça, um estado nossa, de reverência mesmo, que a gente não sabe quem está dando, quem está recebendo. Exatamente. Exatamente. Um estado de graça maravilhoso, é isso aí. Muito bom. E isso Porque daí é um. a gente vai Pode se falar. dar conta, a gente vai se dar conta. Você falou muito bem, Lili. Se nós aqui do Instituto, por exemplo, acharmos que nós somos importantes, que estamos ajudando, não
tem sentido, porque eles viveram antes da gente, vão viver sem a gente, o mundo gira da mesma maneira. Então, como você falou, o ego tem que estar bem ali pianinho, sabe? E agora, quando a gente descobre que nós somos instrumentos virtuosos de Deus ou de Brahma, e a gente está disponível a isso, e é maravilhoso. Aí a gente vê que não é a gente, que existe realmente uma força espiritual atrás da gente muito forte, que sempre vai apoiar qualquer um que queira trabalhar no bem. É o que Krishna falou para Arjuna. Todos nós, todo aquele que se disponibiliza de puro coração a beneficiar a humanidade, e obviamente vai beneficiar a si mesmo, porque nós fazemos parte da humanidade, não existe outros, né? Mas todo esse devoto ou esse ser que tem essa aspiração vai ser sempre apoiado. E isso é maravilhoso. Aí a gente se torna virtuosos instrumentos. E é por isso que a gente pratica yoga. É para isso no final. Para a gente sentir. Porque qualquer ato material, você sabe muito bem disso, é uma energia por trás. Quando você faz um asana aliado à respiração, faz mesmo focado, você começa a perceber isso. E aí, quando você faz, além do asana, um pranayama, uma respiração, percebendo a sutileza energética que altera todo o seu campo físico e depois do seu perispírito, isso é maravilhoso. Ou da nossa aura, chame como quiser. Percebendo como tudo está integrado, né? Não, exatamente, é como eu falei até para uns amigos esse final de semana, que a gente passou um final de semana maravilhoso, e que é aquela história que é a onda que se acha independente do oceano. Muito bom, muito bom. É porque nós, particularmente, quando a gente tem muito ego, a gente se acha uma onda independente do oceano. Mas nem a onda vive sem o oceano e vice-versa. Na verdade, a onda é o oceano. Mas a gente não... É. Agora, eu queria fazer um adendo também nisso que você colocou, né? Assim, porque você trouxe aí nessa fala passada, né? A gente estava falando do ego, da importância dessa relação, da referência, né? E você trouxe assim também, né? Eles não precisam da gente, né? E eles vão continuar vivendo. Mas nós também temos que nos apropriar desse lugar de que sim, né? Eles precisam da gente. Principalmente agora, né? Como você falou, eles têm um aspecto e nós temos outros aspectos, né? E nesse mundo da polaridade, é as diferenças que trazem essa integração. São as diferenças que fazem com que a gente se fortaleça e crie estrutura mais saudável, né, para que todos possam ter e vivenciar o que é a vida humana, independente da raça, independente do lugar, independente de social, independente de tudo, né? Então, hoje eu acho que nessa travessia, né, que nós estamos vivendo, assim, tudo que já estava acontecendo, né? Tudo isso que já estava acontecendo, né? Mas a gente estava meio um pouco distante, assim, né? Digo a gente porque a maioria das pessoas mesmo, assim, né? Eu também me incluo nisso, né? E que hoje se torna tão aparente, tão gritante, assim. Então, vendo isso como uma grande, né? Um grande grito, né? Assim, um grande movimento sonoro de vibração para que nós todos possamos trabalhar um aspecto que é da virtude humana, a solidariedade. Sem dúvida. Que é isso que está sendo pedido para nós, né? Urgentemente, urgentemente. Porque antes estava já estava, né? Já estava, as coisas já estavam acontecendo. Você está aí há 7 anos, você sabe que elas já estavam acontecendo. Só que hoje, mais ainda, né? Mais ainda. Então, esse é o chamado, assim, que a gente tem que se apropriar disso, né? Para perceber que realmente cada um de nós, cada um em qualquer situação, independente do yoga, independente do credo, independente da religião, independente de qualquer situação, de lugares, de crenças, de valores, todos podem fazer alguma coisa. Todos podem fazer alguma coisa. E essa é a nossa chamada, que a gente tem, tanto que essa jornada, né, que a gente está lançando, chama Despertar de uma Visão Integral, porque exatamente essa é a chamada, né, que todos, absolutamente todos, precisam
né? A gente está sendo chamado para ampliar a nossa visão e perceber o quanto nós precisamos nos apoiar para que haja uma nova sociedade, para que haja algo mais saudável que sustente todos os aspectos da criação, né? Então, esse movimento, né, da solidariedade, assim, que é uma base, a solidariedade como um dos primeiros passos para construir uma nova sociedade, né? Então, passo a bola aí para você falar sobre isso. Eu acho que, como você está em Minas Gerais, você é mineira, eu amo Minas, do meu coração, você sabe que o meu coração é mineiro, né? Porque eu tive uma infância em Minas e eu jamais esquecerei Minas. Minas na minha vida é tudo. Eu amo Minas, sempre amei, por causa da minha infância, eu passei aí em terras mineiras. Então tem a musiquinha de um mineiro que chama o Beto Guedes, né? Que é aquela musiquinha, anda, quero te dizer nenhum segredo. Tá na hora, né? Falo desse chão da nossa casa, vem que tá na hora. Tá na hora, né? Chegou a hora. A gente vive num mundo muito egoísta, né? Nós temos todo ser humano aqui, todos nós temos uma liçãozinha básica aqui, todos nós, independente de, como você disse, raça, credo, cor, religião, onde está, em Minas, no Amazonas, enfim. A nossa tarefinha básica aqui, usando todo esse mundo material em qualquer função, é superar primeiro o nosso egoísmo, que nós somos egoístas, a gente tem que superar isso e superar a nossa vaidade, que nós somos vaidosos. Quando a gente superar o nosso egoísmo e a nossa vaidade, estamos tranquilos. E aí que vem as ferramentas para isso. Muito embora as pessoas aqui não precisem, mas quando a gente pratica a solidariedade, como você usou esse termo, a gente está superando duplamente o egoísmo e a vaidade. Então, a gente é muito importante. Então, o mundo está caindo aos pedaços por causa disso, por causa do egoísmo e vaidade. Não adianta nós, a gente viu com esse Covid, não adianta eu ter não sei quantos recursos, morar num condomínio, enquanto o mundo ao redor não estiver bem, não adianta nada. Então, a verdadeira fraternidade, solidariedade, caridade é dar condições ao nosso irmão atingir o que a gente atingiu. Aí sim, isso ocorre no mundo espiritual em todos os níveis do universo e galáxias. Sempre os mais superiores vão ajudando os inferiores, materialmente e inferiormente. Na verdade, nós somos todos iguais aqui, como centelhas divinas, mas, obviamente, temos níveis de consciência totalmente diferentes. Enquanto nós estamos aqui 6 horas da tarde, tendo esse diálogo maravilhoso, as pessoas ainda bebem, ainda se divertem. Então, tudo bem, sem julgamento. Mas isso é muito maléfico. Está chegando o tempo da gente despertar para uma visão integral, como você mesmo disse, que é o objetivo desse curso, que é maravilhoso. E a visão integral é, gente, e ter muito amor, muita humildade consigo mesmo, falar, pô, eu ainda tenho um grande egoísmo dentro de mim. Eu tenho o protagonismo, eu tenho essa vaidade. E o pior, como você mesmo disse, no mundo ocidental, desde que a gente nasceu, a gente parece que foi programado para ser assim, né? Não, compete mesmo, você tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor professor da yoga, você tem que ser o melhor professor de meditação. Da onde isso? Isso não existe. O que é uma sanga? O que é uma satsanga, que eu sei que você fez, que eu participei aquela vez? Sanga é um grupo de amigos que buscam um caminho espiritual. Satsanga é um grupo de amigos que buscam a verdade. Isso é lindo. Ninguém é melhor que ninguém, sabe? O conhecimento bom é como você. Já está nessa jornada de yoga há tanto tempo, hoje você compartilha o que você aprendeu, mas de uma forma generosa, amorosa. Não querendo ser melhor que ninguém, porque isso aí não leva a nada. Mas já passei por isso também, viu? Todos nós passamos por isso. Já passei. E isso é muito rico, assim, na minha experiência, né, na experiência da nossa vida, reconhecer esses lugares que a gente já habitou, né? E como é possível transformar. Porque enquanto a gente está dentro desses locais, né? Assim, por exemplo, quando eu queria ser a melhor professora de yoga e queria me destacar, e cada professor que chegava de yoga, que chegava na Ilha Bela, nossa, balançava minhas pernas e falava, nossa, agora acabou meu trabalho. Enquanto isso acontecia,
não estava ali, né, o estado do yoga, né, não estava ali. Estava toda uma imagem, um cenário, um conceito, né? E aí, essa visão que eu tenho hoje, né, que eu sinto pela minha experiência mesmo de vida, pela capacidade de atuar no externo e purificar interno, como você trouxe, né, e também que essa é a nossa prática também, né? Então, reconhecer que sim, né, eu habitei esse lugar e muitas vezes ainda habito esse lugar, né? E muitas vezes ainda habito. Mas e esse lugar ele vai se ressignificando a partir do movimento em que eu vou me envolvendo e realizando e lapidando essas arestas, né? Então essa é a uma das nossas propostas assim, porque enquanto eu vivo o meu yoga sozinho, quieto na caverna, né? Eu tenho determinados aspectos, mas no momento em que eu começo a me envolver com o mundo externo, todos os potenciais armazenados começam a se mostrar, né? A gente poder enxergar isso, né? E aí que está essa grande riqueza, assim, né? Até ontem, linda, querida, conversando com uma amada, ela falou assim, a gente fala tanto de generosidade, né, que também tem a ver aí com Karma Yoga, né, só que existe lugares muito diferentes de generosidade. Existe o lugar de esforço para ser generoso. E existe um lugar em que a generosidade já é, né? Então, eu acho que esse passo também faz parte, né, desses reconhecimentos, assim, né? Por isso que é legal meditar, né? Meditar e olhar para si. E olhar para si com muito amor, né? Com muita. Não se julgar e se culpar, pelo contrário. Mas perceber ainda que nós temos sombras, sim. E aí trabalhar essa sombra e jogar luz, porque geralmente a gente acha que eu sou perfeito e o mundo está totalmente errado, como se a gente não tivesse sombra, né? E aí o caminho da yoga e da meditação é para isso, para a gente se olhar e falar, nossa, eu tive essa reação de ego, como você falou, sou um super professor. E aí, às vezes, a gente se depara com aqueles que são mesmo e não falam nada, né? Claro, no mundo ocidental, material que a gente vive, desse mundo competitivo, a yoga, a meditação, todo o caminho espiritual, parece que ela entra nesse processo. Eu vejo com um olhar muito triste. Mas, de qualquer maneira, tem o seu méritozinho lá. Mas não é isso, né? Porque o grande barato é isso aqui, ó. Eu ver você, ou minha irmã, te amar, te abraçar, tá morrendo de saudade. E aí, como você falou, o caminho do Karma Yoga, quanto mais você pratica, a gente vai, sabe o que vai desenvolver? Que é legal de compartilhar aqui com vocês. Quando a gente começa a praticar Karma Yoga, caridade, beneficiar os outros, assim, sem esperar nada em troca, em silêncio, que é tão difícil também hoje em dia, todo mundo faz a publicidade, né? Que não é muito legal isso. Na verdade, é em silêncio mesmo. Por quê? Porque você vai começar a perceber, como eu disse antes, que tem um corpo espiritual por trás que vai apoiando. E a gente vai vendo que não é bem a gente é só um virtuoso instrumento. E aí, como você falou, esse lugar que vai adquirindo vai ampliar uma coisa maravilhosa dentro da gente, vai despertar e vai ampliar uma coisa pela experiência direta chamada fé. Uhum, sim. Porque daí quando você vê, fala, nossa, estou praticando, tipo assim, não, como você sabe, existem vários movimentos que vivem só de doação, dana. E você vai vendo, claro que é difícil, a dificuldade é enorme, mas você vê, quando você percebe que não falta, e você tem uma vida simples, você tem um aspecto não apegado, mas que nunca vai faltar, você estabelece uma fé dentro de si, que começa a se tornar aos poucos com o trabalho inabalável. Por quê? Porque o trabalho já não é mais seu, é para o bem comum. Você está sendo um instrumento. Você não tem o teu ego falando, eu criei, eu fiz. Você vai superando. Isso é lindo demais. Lindo demais. É o que Krishna fala para Arjuna no Bhagavad Gita, né? E aí a gente pode praticar qualquer um. E a gente vai praticando aos poucos. E outra coisa, a gente tem a tendência de achar que Karma Yoga é material, né? Não é. É o perdão, quando algum amigo fala uma coisa atravessada.
é o auto-perdão quando a gente fala alguma coisa atravessada. E isso é maravilhoso. O Karma Yoga é isso, começa com a gente. Eu tenho Karma Yoga comigo. Pô, eu agredi a Lili. Eu falei alguma coisa que magoei a ela. Não custa nada depois eu falar, pô, perdão. Não foi não foi a minha intenção. E se for o contrário, se a Lili falar isso para mim me magoar, ao invés de eu ficar mentalizando isso, que eu externe para ela e falo, pô, aquele dia você me magoou. Oferece ao outro a oportunidade de vir o perdão. Também é muito bonito. Esse é um verdadeiro Karma Yoga que às vezes a gente esquece. O Karma Yoga às vezes é imaterial. Amar o próximo mesmo, sabe? Olhar ali alguém. Às vezes, por exemplo, eu sempre falo, às vezes uma pessoa que está em situação de rua, ao invés de você oferecer um trocado, que precisa, óbvio, mas às vezes é legal você olhar para a pessoa e falar: qual é o seu nome? Só isso. As pequenas ações, né, Má? É Vale, isso. vale R$ 1 milhão a mais para aquela pessoa do que você dar uma gorjetinha ali no sinal. Você olhar para a pessoa, dar atenção, falar: meu irmão, tá aqui o seu R$ 1, ou não tá nada. Eu sempre sugiro para as pessoas darem uma palavra, um livrinho de mensagens espirituais. E fala, e isso é lindo. Isso é Karma Yoga. E aí a gente vai se sentindo de uma maneira que é inexplicável. Por quê? Porque a gente entrou na energia que move universos e galáxias. Que a gente, limitadamente, da nossa limitação completa, tentando decifrar o ilimitado, mas a gente pode sentir o ilimitado através dessa energia chamada amor, que nada mais é que Deus. É uma energia pura que move tudo. Uma vez eu ouvi um caminho. Nem todos os caminhos levam a Deus, mas Deus está em todos os caminhos. Isso é lindo. É lindo. Eu falei, nossa, é mesmo. Porque a gente também tem uma tendência de julgar, né? Por exemplo, quando eu era yogi, eu julgava os budistas. Quando eu era budista, eu julgava os yogis. Quando eu era cristão, eu julgava. Eu falei, para! Somos todos irmãos. Eu aprendi isso com Francisco de Assis. Ele para com isso. Somos todos irmãos. Nós vivemos num mundo ainda relativo. Cada um tem a sua verdade relativa. A gente não vai atingir a verdade absoluta nesse plano ainda, mas a gente pode estudar a verdade absoluta, que são as leis divinas, que é a lei da causa e efeito, que é a lei do amor, a lei do progresso, a lei da impermanência. Essas são leis absolutas, verdades absolutas, incontestáveis. E se a gente não aceitar isso, a gente vai patinar muito. Exatamente. E é o que eu falo bastante. Ai, não, mas é lindo, né? É super importante, é para isso que a gente está aqui, né? Tanto que eu até já pensei, na hora que você estava falando, eu falei, nossa, vou combinar com ele uma outra live só para falar sobre as leis das verdades absolutas. Estudar é lindo. Então, nesses 7 anos aqui, o que eu tenho feito, eu falo para você, é estudado muito. Eu tenho tempo, né? Graças a Deus. Eu estudo muito. Consegui ler bastante sobre a história da yoga, a teoria, que é importante a teoria. É o Jnana Yoga, né? E mais nada melhor que ter a teoria para a prática, né? Então, essa é a grande questão agora, né? Que a gente está fazendo essa chamada, assim, né? A gente vê muito, né, nesse aspecto teórico de entendimento, de autotrabalho, de autoajuste, de autorrevolução, de autopercepção, de diviniza em si, sente o coração, conecta, né? Conexão total, a gente vê muito nesse trabalho, né? E agora, exatamente isso, essa necessidade da gente pegar todo esse trabalho interior, pessoal, né? E poder expandir para o outro, né? E essa relação, assim, né? De que cada um tem algo para doar. Desde a relação material até a relação diversas, assim, né? Desde conhecimento, de amor, de tudo, pode ser tudo, né? Mas também o material, né? Então, esse é o motivo, né, que a gente, né, te chamou para falar também sobre esse Instituto Amor, né, para
unir nessa jornada, né, que é esse trabalho dessa visão, né, de que somos seres completos, multidimensionais, poder compreender todas as nossas relações e movimentos humanos individuais e, a partir dessa compreensão individual, ir para tal expansão, né? E essa expansão só se faz através do relacionamento, né? Dos mais diversos, né? Dos mais diversos. E é nessa relação em que nós vamos buscar agora, né, mais intensamente a partir de agora, formas mais saudáveis de se construir uma sociedade, coisas que eu acredito que a gente ainda não saiba como vai ser, né? Porque é tudo muito incerto, tudo muito novo. Então, a grande chamada, assim, para esse momento, para essa jornada, para esse trabalho, né, que a gente está fazendo dentro do Yoga Integral, dentro do curso de formação, é esse olhar assim, o que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer agora? Desse passo que você falou, desses detalhes. Mas não mais só por mim, né? Porque até agora a gente dentro de casa, quarentena, vou meditar, faço isso, vou reler, vou fazer isso. Mas ok, mas e agora? A partir disso que eu estou experienciando, o que eu posso fazer pelo outro? Então, por isso que, né, surgiu dentro dessa jornada esse ok, essa jornada que nós integramos aí, né, tanto a Nada Shakti, que vem com o trabalho lindo dela, a Massa Mello, que vem com o trabalho lindo, a Gi também, a Prema, que vem com o trabalho lindo dela, e aí a gente fechou isso e falou assim, nossa, mas e agora? Vamos fazer? Vamos fazer. Ah, mas vamos pegar uma parte, né, desse trabalho que a gente, né, já está fazendo, né, num valor também diferenciado, porque eu acho que isso também está mexendo com as nossas questões de valores, né? A gente está saindo do acúmulo, né, para entrar no dividir, né? Eu acho que essa é uma das grandes frases assim importantes de não só de frases, mas de movimento mesmo na nossa vida, né? Sair da necessidade do ter muito, né, ter mais, para entrar num lugar em que nós podemos dividir aquilo que nós temos, né? Então, independente da quantia, essa ação, né, que está sendo pedida. Por isso que daí nós chamamos, né, você lá do Instituto Amor, que eu sei realmente é um trabalho lindo, assim, e com certeza está aí no nosso roteiro, né, para que a gente possa ir fazer essa excursão novamente, nem a excursão, né, uma viagem profunda, espiritual, maravilhosa, imersa, porque eu acho que todo brasileiro tem obrigação de conhecer a Amazônia, né? A gente vai para tudo quanto é lugar do mundo, né? E quando a gente sente e vê a Amazônia, assim, é uma coisa inexplicável, né? Porque já é a própria experiência, né, desse jardim de Deus que você trouxe, assim, né? Com todas as suas flores e com todas as suas dores e com todos os seus saberes e com todos os seus conhecimentos, assim. Então, realmente é uma coisa, né, assim, que tem que pôr na lista de prioridades na vida, né, de conhecer. Então, é isso, né, assim, veio desse movimento, né, da gente pegar esse trabalho e poder oferecer, né, uma parte, porque o Instituto vive disso, né, vive de doações, acho que você pode... Isso, fala um pouquinho também sobre isso, né, porque aí é para a gente saber. É assim, né, é lindo, porque como eu falo, o amor funciona, porque o Instituto Amor só existe por causa do amor das pessoas. Ele é 100% dana, ou seja, 100% doações. A gente vive do amor incondicional das pessoas, dos irmãos que querem praticar amor, e a gente contribui com recursos financeiros, óbvio, mas também com preces, com o que puder oferecer, a gente aceita, dentro das nossas diretrizes, que são bem claras também, que, como eu disse, antes de pedir para alguém, a gente primeiro tem que oferecer a gente. Porque também a gente tem uma tendência de falar, ai, que projeto lindo, vou falar para a Claudinha doar. E não é bem isso que a gente quer. Tudo bem, fala para a Claudinha doar, mas doe você também. A gente ficou muito assim, passando sempre para o outro, né? As responsabilidades ou as oportunidades até, né? Porque é uma grande oportunidade de praticar a Karma Yoga e se integrar num grupo. Agora, como eu disse, não precisa ser pelo Instituto Amor, né? As pessoas podem criar isso nos seus locais. E cada um tem uma conexão. Cada um vem lá do plano espiritual quando vem para o planetinha azul. Cada um vai ter uma conexão.
Você lembra na Ilhabela, eu lembro de você trabalhando lá com aquelas crianças especiais. Foi lindo. Eu, desde que eu me conheço por gente, eu gosto de índio. O que eu posso fazer? Eu nasci já atrás de índio. Você sabe disso, na Ilhabela. Eu acabei de ir para a Índia, conhecer índio na Índia. Foi sensacional. Para onde eu. Aí é a minha conexão kármica. Agora, cada um vai ter gente que vai ter com idoso, tem gente que vai ter com morador de rua. Então, nesse planeta azul, nós temos oportunidade de trabalhos infinitos. Eu acho E a legal. necessidade, né? Temos a oportunidade e a necessidade, né? Porque a necessidade, na verdade, é nossa, né? E aí é muito lindo. Agora, é legal de fazer isso também. Outra coisa que eu sempre falo, no Karma Yoga ou no caminho espiritual, você tem que ter uma bússola muito legal. Isso tem que te trazer alegria. Se for um peso, ou uma coisa muito pesada, ou sabe? Porque às vezes, mesmo no caminho espiritual, é uma coisa muito assim, e não é isso. O caminho tem que ter alegria, tem que ter regra, disciplina, tem que ter esforço, tem que ter abnegação, renúncia, tá tudo bem. Mas a alegria é a grande bússola. Se você está alegre, está funcionando, tá ótimo. Agora, se começou a ficar, abre o olho, presta atenção que não é bem esse caminho. Eu sempre falo isso. A gente trabalha bastante aqui, você sabe disso, mas eu sempre falo com nós, os jardineiros, que é como a gente se autodenomina, a gente tem que estar muito alegre e muito unido, porque antes de querer amar alguém, a gente tem que se amar aqui, né? Mas fica a dica, porque realmente tem que trazer alegria. Porque se for uma coisa pesada, tal, tem que tomar um pouco de cuidado. Muito bom. Olha, a gente está encerrando. Ah, não, na realidade a gente pode até falar um pouquinho, porque agora que eu lembrei que tanta entrada e saída, eu acabei não entrando às 18 horas, né? Mas eu queria trazer um pouquinho assim, né, desse movimento também, né? Dessa força aí que é quem eu sigo, né? Assim, as instruções e quem eu estudo aí nesse meu caminho, que são as mensagens, né, de Sri Aurobindo. E é a colocação de Sri Aurobindo agora, né? Por isso que tem o yoga integral como yoga moderno, né? Como yoga contemporâneo, como a necessidade desse yoga que é na ação no coletivo, né? Que é a importância desse movimento mesmo, né? De autodesenvolvimento já realizado, né? A gente já realizou esse autodesenvolvimento, agora a gente aperfeiçoa, né? A partir desse trabalho externo mesmo, onde requer tantas coisas, né? E aí eu vou trazer só um textinho também aqui, só para a gente poder depois completar e fechar esse nosso encontro maravilhoso. Tem muito assunto aqui, né? Que a gente podia abrir e conversar, eu adoro conversar com você. E eu tenho feito isso assim nas lives, né? Isso é gostoso, assim, né? Trazer a minha própria prática para poder compartilhar, né? Então, por exemplo, isso sempre fez parte da minha vida, né? Essas nossas conversas sobre as nossas atitudes, sobre os movimentos, sobre os envolvimentos. E é muito legal poder abrir aqui para que outras pessoas ouçam, né? Para que outras pessoas possam. É a meditação mineira, lembra? Para quem está nos assistindo, a melhor meditação que eu aprendi com a Lili é a meditação mineira. A gente toma um cafezinho e proseia pra caramba. Exatamente, né? E sai cheio de alegria, sai cheio de vitalidade, né? E aí, até vou fazer mais uma chamadinha, assim, que é uma das forças muito propulsoras para mim nesse momento da minha vida, que é a espiritualidade na ação, né? Que é um encontro aí com o Eduardo Moreira, né, que está atuando Frei Galvão e mais um pastor, toda segunda-feira. Semana passada teve Marco Schultz, que foi incrível. Hoje é uma monja que vai estar lá, né, e que é um trabalho lindo mesmo, dessa chamada, assim, de que realmente vamos todo mundo para ação, né? Vamos todos para ação consciente, para ação disso que você falou, né, dessa expressão, da expressão espiritual. Que é, né, viver Deus? O que é sentir Deus? É sentir o amor mesmo, né? É isso aí. É sentir o amor, é sentir a união mesmo, né? União, yoga. Então eu vou só ler um textinho aqui de Sri Aurobindo, né? Aqui para a gente poder contemplar isso tudo que a gente está falando, né? Que ele traz essas mensagens. Então é bem pequenininho. Olha só. Visto que nossa perfeição divina abarca a realização de nós mesmos,
no existente, na vida e no amor, através de outros, assim como através de nós mesmos. Estender a outros a nossa liberdade e seus frutos seria a consequência inevitável e a utilidade maior de nossa liberação e perfeição. Eu fico até emocionada, na verdade. E o esforço constante e inerente de tal extensão seria para aumentá-la e, por fim, generalizá-la na humanidade inteira. Liberdade, igualdade, unidade. Assim fala a voz dos mestres, né? Lindo, né? Que é isso tudo que a gente está falando, né, Mar? Dessa necessidade de movimento, dessa necessidade de envolvimento, né, da realização e também, assim, contemplando o que você falou, né, dessa força espiritual que sustenta, né, eu sinto que é como se o Dharma estivesse nos apoiando, assim, são as mãos do Dharma mesmo, né, dando sustentação para que a gente possa avançar, né? A todos Bom, vocês. então é com muita alegria assim que a gente encerra, né? Você está aqui, que bom. Você vai voltar outras vezes? Então, eu já peço desculpas, né, porque a minha internet é aquela cai, mas eu volto sempre. Para você sempre. Ai, adorei nossa conversa. Vamos falar sobre outras coisas. E com muita alegria, então, a gente está aí junto nessa jornada, né, da visão integral, né, apoiando e dando nosso apoio aí solidário, né, para o Instituto Amor. E parece que você tem uma coisa nova aí também, né? Que eu já estou vendo você lá em movimento. Vida nova, Covid nos chama, né? A gente vai ter uma Exatamente. novidade boa aqui que a gente está criando, está nascendo, né? A Universidade do Amor. Olha aí. E convido a todos aqueles que queiram ensinar o que sabem aqui com muito amor e aprenderem também com muito amor. Um intercâmbio lindo. E que a gente espera que daqui a uns 3 meses a gente está fazendo uma reforma e que a gente consiga depois disseminar isso. Então está todo mundo convidado a no futuro conhecer a Universidade do Amor num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, no centro de irradiação bioenergética da órbita terrestre, no nosso país lindo chamado Amazônia. Que bom, muita vibração amorosa. Como diria o mestre do amor Jesus, quem tem ouvidos que ouça. E quem tem coração, né? Ouse amar. Ousemos amar nesses momentos o mais breve possível, porque amar é maravilhoso. Muito obrigada, Má, querido. Sinta-se abraçado. Um grande, grande abraço para você, para todos vocês aí nesse lugar. Continue mandando para nós as mensagens, continue seu caminho lindo. E a gente vai sempre junto aí, se caminhando. Tamo junto, como se diz, tamo junto. Um abraço, namastê, querido. Namastê. Namastê.